Oi, eu sou a Ana Lu. Oi, eu sou a Amanda. E esse é o Só Mais Uma Coisa. No episódio. Ah, meu Deus, eu não sei o que aconteceu. No episódio. Ai, calma. Peraí. No Uhum. episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que se relaciona com o livro 3 da Valérie Perrin, que a gente escolheu pra ler com vocês. A gente escolheu um dos temas que é retratado no livro. Claro que dá pra gente falar sobre muita coisa. É um livro Uhum. com, enfim, várias discussões diferentes que são Uhum. interessantes de trazer aqui pro podcast. Mas eu acho que uma coisa que nós duas nos relacionamos é o tema que a gente escolheu pra hoje, que é o tema sobre os nossos sonhos, principalmente de quando a gente era mais novo e as nossas ambições iniciais. Então, Ana Lu, se você quiser me complementar um pouco sobre o tema também. Mas a ideia eu acho que é trazer um pouco das coisas que a gente se interessava quando a gente era mais nova e como que isso ainda se relaciona com as pessoas que nós somos hoje em dia, o quão distante nós estamos desse sonho ou quão Uhum. próximas nós estamos, né? E, enfim, acho que é interessante, ainda mais eh, pensando em todos os episódios que a gente traz, a gente sempre fala muito da nossa infância, das nossas experiências. Eu sou a rainha de falar disso. Então, eu acho que é um tema que acaba se relacionando bastante com o podcast. Você pode falar, É. amiga. Então, esse é o primeiro episódio, então, do nosso Clube do Livro. A gente vem falando sobre esse Clube do Livro desde o primeiro episódio do podcast, eu acho. A Sim. gente falou, nossa, acho que é muito fazer, não sei o quê. Aí finalmente veio. A gente anunciou que ia ter, deu um tempinho e agora esse é oficial, assim, a gente falando sobre o primeiro. Não é exatamente Clube do Livro, né? É o Clube da Cultura, que a gente quer falar não só Sim. sobre livros, a gente quer falar sobre filmes e séries. Mas esse seria o primeiro episódio que a gente falaria de algo assim. Mas em total transparência aqui com vocês, eu e a Amanda, a gente não leu o livro inteiro. Eu É li isso. 36%, que não é muito. Você sabe quando você chegou a ler? Eu li no livro físico, né? Uhum. Então, deixa eu só ver quantas páginas foram. Uhum. Gente, é um livro bem longo. É um É. livro de umas 520 páginas. É. E eu li 118 páginas. É. Então, eu Então, li, eu é, li no meu Kindle. Ele fala que tem 656 páginas. Aí disso eu li 246. eu não sei Então, se a edição do livro também, eu se acho tem que não. Eu acho que é diferença. só, tipo, sei lá, no Kindle mesmo que mudou. É. Mas, é. Então, não dá pra comparar muito, por causa, enfim, do número total de páginas, mas acho que, enfim, a gente não passou nem da metade. É, então, tipo, só sendo transparente com vocês, mas a gente conseguiu pegar umas reflexões. Eu gostei muito do livro, do que eu li até agora. É, tipo, enfim, a gente até Eu leu num pretendo terminar o parágrafozinho. livro também, Eu por sinal, também. assim. Não É, eu é algo gostei que eu muito, parei, assim, do que eu assim. li. Ele é É, muito bem escrito. Eu estava gostando muito dos sim. temas, é só, tipo, uma questão de tempo, assim. Esses últimos meses estão sendo muito difíceis. Infelizmente, eu não tô conseguindo ler tanto. E eu também, eu estava muito confiante. Então, quando a gente anunciou que ia ler 3, eu já estava tipo, eu estava lendo outro livro. Eu estava tipo, não, eu super dou conta de ler os 2 livros. Não dei. Mas eu terminei o outro que eu estava lendo. Mas enfim, 3 tem vários temas, né? A gente até falou um resuminho no início, e é sobre 3 amigos, a Nina, o Etienne e o Adrien. E eles são, enfim, muito próximos, aí eles, enfim, se separam, você não entende muito o que aconteceu, pra eles não serem tão próximos. Enfim, passam 30 anos, você vê eles muito tempo depois, eles nem se falam. Eh, Enfim, tem um mistério nisso, assim. E, É. enfim, mas meu ponto contando a história mais ou menos do livro é que, tipo, enfim, tem esses 3, eles meio que se separam e, enfim, tem alguns mistérios aí, não é só sobre a amizade deles. Tem um aspecto mais suspense, você fica tipo: "Ué, que será que aconteceu?". Enfim, só que eles eram muito próximos na infância e um dos sonhos deles era ir juntos pra Paris criar música, serem músicos. E foi isso que me deu essa ideia de falar sobre sonhos e ambições. Tipo, a gente poderia ter escolhido falar sobre as dinâmicas familiares deles, sobre a própria dinâmica de amizade deles. É. Só que a gente fez um episódio sobre amizades, eu achei que vamos falar sobre outra coisa. E Hum. ambição e sonhos, eu acho que é uma coisa muito presente na minha vida, pelo menos. Eu não sei se você tá pensando muito sobre, mas às vezes eu tento pensar nas minhas raízes, sabe? Tipo, o que que eu Uhum. sonhava com quando eu era criança?
que eu acho que no final é, tipo, isso que me traz mais felicidade. E será que eu tô caminhando nessa direção dos meus sonhos de infância ou será que eu abandonei tudo e isso, sabe? Porque eu acho que quando você é criança, você tem esses sonhos extravagantes. E até isso é até normal. Eu não sei se vocês assistiram Crepúsculo. Eu sou super fã de Crepúsculo. No eu acho que é, Eclipse, não sei. O filme que eles se formam, tem um Ai, sim, eu discurso amo de essa formatura cena. da Anna Kendrick. Anna Kendrick é uma atriz famosa dos Estados Unidos e ela faz uma personagem super irritante em Crepúsculo, mas ela tem uma carreira, tipo, totalmente separada Ela de era daquele Crepúsculo. outro filme do Cup Song, qual que era o nome? Pitch Perfect, que é a Pitch escolha perfeita em Perfect, português. exato, É muito exato. bom, eu adoro. Recomendações aí pra vocês que não viram, mas a personagem dela faz o discurso de formatura. E ela fala: "Então, quando a gente era criança, perguntaram pra gente o que a gente queria ser. Várias pessoas falam presidente, astronauta. Ela falou que queria ser uma medalhista olímpica. Aí no fundamental, perguntaram de novo. É muito bom esse E discurso. aí, tipo, as respostas ficaram mais tipo: "Ai, eu quero ser advogado, eu quero ser Médico. pesquisador". Ficaram mais pé no chão e agora quando eles estão se formando, ela fala: "Agora eu não sei". Mas eu acho que meu ponto contando essa história é mais ou menos contar que, sei lá, acho que a minha impressão pelo menos é que quando você é criança você tem uns sonhos muito extravagantes e, talvez seja porque as pessoas não, sei lá, não acham que você vai conseguir, então elas não incentivam, ou você conhece muito a vida real, que realmente é uma vida que, às vezes, você quer seguir um sonho que não te dá muito dinheiro de imediato e você tem que enfim, você precisa sobreviver, então você não consegue dar muito tempo pra, enfim, cultivar esse sonho, e aí você acaba meio que abandonando ele, sabe, eu acho que conforme você vai crescendo, você vai abandonando esses sonhos meio extravagantes, eu acho, sei lá, às vezes isso é meio triste de se pensar. Você vai abandonando isso. E eu falei com uma amiga hoje, a Sophie, no episódio passado eu falei no episódio passado não, no último episódio que lançou quando a gente estava quando a gente tá gravando agora, que é o de zona de conforto. Eu falei muito sobre a minha amiga Clarinha, que me inspirou muito. Hoje eu falei com a minha amiga Sofia, a Sophie, ela falou que viu no TikTok um post que era tipo: "Você chega em um momento nos seus 20 anos que você percebe que você tem que voltar para o que te deixava feliz quando você era criança". Enfim, eu estava pensando nisso, eu vou seguir sonhos que não foram meus sonhos a minha vida inteira, vou seguir, sei lá, algo que, enfim, só sei lá, que eu tô seguindo só porque apareceu na minha vida, pra eventualmente parar e ficar tipo: "Não é isso que eu quero voltar a fazer o que eu queria fazer quando eu era criança", sabe. Não sei, o que que você acha sobre isso? Não, eu acho bem interessante, assim, eu estava falando com a Ana Lu quando porque assim, só pra dar um contexto pra vocês, a gente não se prepara muito pra fazer os episódios, porque a gente quer sempre manter não, mas eu acho que Uhum. isso é uma característica Esse tom também do de episódio conversa, é. exato, porque a gente aprende muito, a gente troca aqui, então tenham bastante noção do que a gente fala que é sempre bem original, sabe, é zero ensaiado. É. E a gente sempre se encontra, pra começar a gravar, e aí a gente sempre fala, tipo: "Ah, que você pensou pra falar pra esse episódio, né?". E eu não sei, assim, eu não estava pensando muito nessa perspectiva de criança, por incrível que pareça, porque eu sou sempre a pessoa que traz esse tópico, sabe. Eu estava tipo: "Ah, os meus sonhos daqui pra frente", enfim. E aí a Ana Lu falou da conversa que ela teve com a Sophie, amiga dela, que é uma querida também, Uhum. e quando ela falou isso, eu fiquei tipo: "Putz, mas eu não lembro o que que era sonho meu quando era criança, né". E aí depois eu relembrei, eu falei tipo: "Gente, não, eu tinha muito sonho de ser cozinheira, eu queria muito ser chefe de cozinha quando era criança". Isso é uma coisa que, assim, se a minha família estiver escutando, eles vão lembrar agora também, porque provavelmente eles esqueceram que isso era uma coisa que eu queria fazer muito quando eu era mais nova. E é muito engraçado, porque eu acho que realmente eu me desconectei muito com as coisas que eu sonhava quando eu era mais nova, sabe. Eu não era uma pessoa, uma criança, sei lá, que nossa, pensava muito grande, tipo, queria fazer coisas diferentes. Não, eu gostava muito das coisas do meu dia a dia, e eu pensava assim, tipo: "Putz, eu gosto muito de ver, tipo, minha família cozinhando". Minha família é muito ligada, assim, às refeições, eu fazer comida em casa, tipo, a gente faz muito isso, almoçar junto. Então, eu acho que quando eu era criança eu olhava para aquilo e falava assim: "Putz, existe uma profissão em que você é pago pra fazer uma coisa que é muito legal", tipo, gente, cozinhar. E
E meu pai, principalmente, meus pais são separados. Quando a gente ia pra casa dele, ele deixava eu e minha irmã, a gente participar muito dessa parte de cozinhar, enfim. Então foi uma coisa que eu olhei e falei, tipo: "Nossa, eu quero muito ser chefe de cozinha". Só que foi algo que, ao longo da vida, eu fui perdendo, assim, sabe. E falando um pouco disso que você falou, as pessoas desencorajam muito a gente, né. É muito engraçado isso, acho que quanto mais velho a gente vai ficando, mais as pessoas vão botando medo. E eu acho que conversa com um pouco do que a gente já falou nos outros episódios, eu com certeza já falei disso, de que a gente nunca tá velho pra começar uma coisa nova, enfim, não existe muito isso de tipo: "Ah, é a melhor fase da sua vida, é a pior fase da sua vida". Não, assim, Sim, você sempre vai estar no controle da sua vida e você pode mudar o rumo dela quando você bem entender. E exa tem muito esse discurso de tipo assim: "Ah, aproveita os 20 anos porque é a época que dá pra errar. Depois, tipo, acabou". Tipo, depois você não pode 30 mais anos errar. você já É. não, 30 anos você já tem que ter a casa própria, já tem que estar pensando em ter filho, já tem que estar indo casar. Tipo, não sei, assim, eu acho que isso torna muito assustador a gente seguir também os nossos sonhos, sabe, as coisas que a gente gosta, enfim. E aí é um pouco também, eu sinto isso um pouco de quando eu comecei a trabalhar, eu sinto um pouco disso depois que eu entrei na faculdade, na verdade, que quando foi Aham. na faculdade que eu vi pessoas que estavam mais interessadas por mais ou menos a mesma coisa que eu. E assim, sem querer ofender, mas gente, direito é um curso extremamente careta e É, clássico e assim, o que você escuta na faculdade é que você tá fadada a ter uma vida extremamente careta, clássica e assim, sem sair daqueles moldes, e é muito difícil se imaginar fora daquilo, sabe. Assim, não tô falando mal do meu curso, mas é um curso que assim, gente, é só vocês verem a quantidade de influencers, olha eu e a Ana Lu aqui, aham. tipo gente que saiu do direito pra trabalhar com outra coisa porque surtou, que falou: "Gente, não, eu não quero viver essa vida quadrada". Mas direito E realmente é um daqueles cursos, tipo, direito, engenharia, medicina é um dos clássicos, é um assim. dos clássicos, tipo assim, você é de humanas, você faz direito, você é de exatas, Exato, você faz engenharia, você é de biológica, você faz medicina. É isso, exato. acabou. Uhum. Eh, e aí eu acho que assim, quando eu entrei na faculdade foi a primeira vez que assim, cara, tolheu muito os meus sonhos, sabe. Não sei, Hum. foi quando eu senti mesmo que tipo: "Putz, eu tô começando a entrar na vida adulta, eu vou começar a pensar o que eu quero trabalhar". O meu curso me dá um rol muito pequeno de coisas pra eu fazer, apesar de ser um curso muito amplo, ainda assim ele, tipo, te afunila muito pra seguir uma mesma coisa, sabe. E eu nunca gostei muito dessa ideia, isso sempre me estressou bastante, exatamente porque eu nunca tive muita certeza do que eu queria. Então eu não sabia se eu gostava muito de direito, se eu ia querer trabalhar como advogada ou, enfim, juíza, ou seguir carreira pública de alguma forma na área do direito. Então, eu ficava muito estressada, tipo, me sentia muito sufocada por aquilo. E aí, depois disso eu não fui seguir carreira jurídica com a faculdade, eu comecei seguindo, eu fiz o estágio no direito e depois eu saí dessa área, eu fui pra uma área que me abriu mais portas, assim, eu acho. Uhum. Mas mesmo assim também, tipo, afunilava bastante o tipo de carreira que eu ia seguir, mas não tanto quanto se eu estivesse no escritório de advocacia, porque isso me dá um pouco de faniquito, assim, Hum. sei lá, seguir uma carreira como advogada, porque eu ficava tipo: "Putz", sei lá, não tô falando isso pra você, tá, amiga? Que eu sei que Porque você pra quem não sabe eu tô seguindo essa carreira, é, mas é. mas assim, isso era uma coisa que, cara, isso me assusta mesmo, porque eu olhava e falava assim: "Porra, eu vou começar minha carreira como advogada, depois, assim, vai ser muito difícil sair virar outra coisa, tipo, Uhum. com a minha formação". Então eu procurei, tipo, trabalho que me abrisse portas pra eu trabalhar em outras coisas, tipo, se eu quiser trabalhar numa outra empresa, com alguma outra coisa, eu consigo. Óbvio, agora é mais difícil eu voltar pra trabalhar no direito como advogada, mas isso não foi uma coisa que me deixou chateada. Mas o que que eu queria tudo dizer com isso, assim, é que a vida, quando você vai ficando mais velho, as pessoas vão falando muito não, e vão falando muito que é difícil, e Uhum. desencorajam muito a gente, sabe. E muito do que você falou também, amiga, eu concordo muito, é que, tipo, quando a criança fala um absurdo, ninguém leva muito a sério, né. Então Sim. ninguém vai ficar falando tipo: "Ah, não, para com isso", ou enfim. Mas quando você é mais velho e você fala alguma coisa absurda, primeiro, eu acho que tem 2 lados. Tem um lado de que as pessoas vão achar aquilo absurdo, elas vão falar pra você não seguir, ou que as pessoas têm a mesma vontade de fazer o que você quer fazer, mas elas não fizeram, porque elas não tiveram Uhum. coragem, e aí elas olham e falam assim: "Meu, se eu não fiz, você também não vai fazer, você tá louca?". Tipo, É. então eu acho que tem um pouco isso, assim, sabe, e aí a gente vai cada vez mais se desconectando com
o que a gente realmente quer fazer, né. Uhum. Enfim, É. hablei. Não, eu vou falar então o que eu sonhava em fazer quando eu era criança. Você queria ser chefe. Eu não sei, eu nunca tive um sonho muito concreto, mas eu sempre gostei muito de, tipo, coisas mais artísticas. Eu não era, tipo, ai, criança do teatro, sabe, que nem você vê em filme dos Estados Unidos, que é tipo, ai, criança obcecada por Broadway, sabe tudo de tudo. Não, eu sabia que eu gostava de High School Musical, sabe. Então, Sim, eu e eu também. sempre eu queria ter uma banda, aí eu lembro que eu hypava muito com as minhas amigas da escola ter uma banda, a gente tinha uma banda chamada Crazy, e eu falava pra elas, tipo: "Gente, vamos fazer isso, vamos aprender a tocar instrumentos, e a gente vai pra Paris, a gente vai viajar com isso", tipo, eu falava pra elas, tipo: "Gente, se a gente fizer isso, a gente vai conseguir, tá?". Eu era uma criança muito determinada, eu ficava tipo: "Não, gente, relaxa, tipo, vai dar certo, a gente vai conseguir, e a gente vai chegar, tipo, lá, sabe, em cima, tipo, vai dar". Gente, o que precisa é determinação, sabe. Eu queria eu caía muito nesse discurso de Disney Channel, que eu acho que eu deveria ter caído mais, tá. Se eu tivesse ficado nisso, gente, eu seria a Olivia Rodrigo brasileira, tá. Amiga, Vocês eu ia acreditam em falar mim? bem a real, assim, eu vejo muito essa sua carreira. Pra quem não sabe, a Ana Lu toca e canta muito bem, tá. Não, não é muito bem, tipo, mas eu Yes. toco e canto, mas, Yes, it is. pra quem tem visual agora, eu tô com meu violão aqui atrás, só que, tipo, aí eu pedi para os meus pais insistir, e eu lembro também só outra coisa, que não era só isso mais musical, eu não acho que eu sou uma pessoa tão musical, sabe, eu não sei muito sobre música, tenho muitos amigos que, tipo, trabalham com música e sabem muito mais que eu, então eu me sinto muito, tipo: "Não, espera, eu não sei nada". Eh, mas eu lembro de assistir Barney, de assistir High Five, lembra? Tipo, mano, série de criança, criança, eu Mano, lembro de virar pra High Five. aham, High Você Five. desbloqueou muitas memórias agora da minha cabeça. Eu tinha esquecido que esse programa existia. Tipo, Aham. era meio Mano, que um programa de exato. auditório, não era? Era. Tipo, Mano, e Barney infantil. também tinha várias crianças. E eu lembro de virar pra minha mãe e falar: "Mãe, eu quero ser uma dessas Gente, eu tô muito crianças, tipo, eu chocada, quero eu não. quero fazer isso". E, tipo, não culpando meus pais por nada, mas, tipo, gente, naquela época eu era um baby, eu não tinha capacidade de pesquisar, tipo, como correr atrás disso, nem nada. E também tem toda a questão de, tipo, trabalho infantil, né, nessa área, então eu não vou nem entrar sobre Ó, tô fazendo meu TCC entrar no sobre assunto. isso até. É, mas eu lembro, sei lá, mas ok, eu comecei a fazer aula de violão quando eu era criança, eu fazia teatro, essas coisas, corria meio atrás, mas eu sempre ouvi de, tipo, não só de adultos, mas de outras crianças, eu acho que também ouviam de adultos, sei lá, acho que era comum, sei lá, meus outros amigos falarem, tipo: "Ah, você quer ser cantora? Eu também quero", sabe. Só que eu via um dos pais falando, tipo: "Putz, mas ter uma carreira assim é tão difícil, você não quer virar médico?", sabe. Então eu acho que eu ouvia dos meus amigos que ouviam isso de outras pessoas e eu ficava tipo: "Putz, tá, então não vai dar certo". E eventualmente eu comecei a falar para as pessoas que eu queria ser advogada, que é o que eu sou hoje em dia. Mas, e tipo, eu não acho que não faz sentido pra mim ser advogada, tipo, eu sempre gostei muito de argumentar e não sei o quê, mas eu também gostei sempre muito, tipo, de outras coisas também, que eu e sei lá, eu também acho que eu falei isso no episódio de adolescência, que eu comecei a focar nos estudos muito nova. Então, tipo, desde muito cedo eu abandonei o violão e o teatro, e eu comecei a estudar muito. Então, sei lá, eu fui pra esse outro desde muito cedo eu abandonei esse sonho, sabe. Então, eu fui muito pra uma carreira que eu achava que era, tipo, mais realista, e eu também no de adolescência eu também falei que eu queria ser jornalista, né, eu abandonei um pouco o sonho de ser advogada por um tempo. É, então, sei lá, foi tudo meio embolado. Eu também aprendi que eu gostava muito de escrever, falei: "Ok, vou ser jornalista". Sei lá, eu gosto muito de comunicação, não sei se vocês perceberam pelo podcast que é uma coisa muito de comunicação, então eu falei: "Ah, jornalismo". E eu fiz muita orientação profissional também. Então, tipo, foi uma conclusão que eu cheguei, assim: "Ok, eu seria feliz tanto no jornalismo quanto no direito", mas esse sonho, tipo, mais distante de, sei lá, fazer uma coisa mais artística, sei lá, eu abandonei muito, assim, nem era uma possibilidade quando eu estava fazendo minha, sei lá, orientação profissional. Porque isso também, outra coisa, perdão se eu tô falando vários pensamentos de uma vez, mas também é uma coisa que eu sinto que as pessoas falam, tipo, se você não, tipo, aprende a tocar muito bem, ou cantar muito bem, ou sei lá, atuar muito bem quando você é criança, tchau, você não vai conseguir mais depois, entendeu. Eu acho que é muito uma coisa e eu já ouvi de outras pessoas que, tipo, estão nessas carreiras que ficou tipo: "Putz, me arrependo muito de não ter feito mais trabalhos quando eu era criança". Sei lá, é uma coisa que, tipo se você entra nos seus 20 anos e você não tem um repertório assim, você não tem, acabou sua chance.
O que é muito triste, eu acho que não é verdade. Eu tenho uma ideia também de episódio que eu falei pra Amanda que, tipo, nunca é tarde demais pra começar algo novo. Essa ideia veio de um Reels, que é, eu acho que, sei lá, de novo, você é uma péssima podcaster e falar a referência sem saber exato do que eu tô falando. Mas é um Reels que alguém estava fazendo um discurso tipo, recebendo um prêmio e começou a fazer um discurso e começou a citar várias pessoas que, tipo, sei lá, eu lembro que Eu esses tempos, assim, sei, teve. mas isso não é um reels, é tipo um vídeo de um cara no exército, não é? Ah, sei lá, eu vi no Reels. Que tem um vídeo muito Mas, famoso que é sobre é. isso, mas enfim, continua. Mas, tipo, recentemente teve uma mulher de, sei lá, 90 e não sei quantos anos que ganhou o primeiro Grammy dela, sabe? E ela começou a fazer música mais velha. Então, tipo, sei lá, esse discurso é muito mentira, sabe? Se você, tipo, quer fazer isso com a sua vida, nunca é tarde demais. Se você quer fazer qualquer coisa com a sua vida, nunca é tarde demais. Mas, sei lá, a gente tem essa impressão de que é sim tarde demais. É... Isso é muito bizarro pensar. Que, sei lá, parece que eu escolhi essa carreira mais careta e agora eu tenho que seguir ela. Quando na verdade não. Eu acho que isso do podcast é muito isso de se desapegar um pouco dessa pressão social de ter uma profissão careta. E, enfim, E de se, enfim, meio que colocar um label, sabe? Tipo, você é. Ai, você é isso. Tipo, você é advogado e pronto. E aí, assim, isso é uma coisa muito característica de São Paulo. Tipo, você vai Uhum. lá e se apresenta, e aí a pessoa fala o nome e depois ela fala com que ela trabalha. Tipo, automaticamente, depois que a pessoa fala com que ela trabalha, você já, tipo, cria uma opinião sobre ela. Sendo Uhum. que, tipo, mano, não necessariamente ela conversa com aquilo. Por exemplo, nós estudamos direito. Tudo bem que eu e a Ana Lu somos pessoas muito parecidas, mas tem advogados, enfim, pessoas que seguem carreira jurídica que pensam muito diferente da gente, sabe? Sim. Que, enfim, vão ter uma vida muito diferente da gente. Não necessariamente tô falando que isso é ruim ou bom, enfim. Mas sendo bem sincera, eu não acho que nenhuma de nós duas é o estereótipo de uma advogada. Tipo, você não olha Sim. pra gente e fala assim, nossa, com certeza elas fazem direito. Assim, meu, não, tipo. Porque a gente é muito mais do que isso, assim, sabe? Tanto que, assim, aqui nesse podcast, eu não lembro da gente falar nada, nenhuma discussão, sei lá, sobre De aspecto direito. jurídico. Não, nunca. Assim, a gente nunca trouxe isso pra cá, Uhum. porque, enfim, não acho que é necessário e a gente também não precisa provar o nosso conhecimento sobre isso, porque o podcast também não é sobre isso. Então, com certeza, assim, eu acho que, enfim. E eu acho muito triste também a gente sempre pensar nos nossos sonhos, sempre pensando o que que a gente quer trabalhar, né. Uhum. Tipo, isso É. era uma outra reflexão que eu queria trazer, que é, cara, é muito cruel isso, você virar pra uma criança, tipo assim, Uhum. literalmente, ela nasceu, ela está vivendo, ela está living her best time, entendeu? Ela não trabalha, ela não estuda, não faz porra nenhuma. Vira pra ela e fala assim: "Que você quer fazer quando você crescer?". E não é perguntando, tipo assim: quantos países você quer conhecer? Quantas línguas você quer falar? Quantas pessoas você quer Uhum. conversar? O que que você gostaria de fazer no sentido de, tipo assim, fora do trabalho? Não, é o que você quer fazer quando crescer na sua rotina básica para o seu sustento, sabe? Uhum. E e não sei, assim, hoje em dia, olhando para os meus sonhos eles estão muito além do meu trabalho, sabe? Óbvio que Uhum. assim, eu quero ter um trabalho que me dê estabilidade financeira, que, enfim, me faça poder ter outras experiências, mas eu acho que os meus sonhos, eles não são mais, tipo, de trabalhar com o que eu sonho, sabe, com o que eu amo. Uhum. Eu quero fazer outras coisas. O podcast é uma coisa que eu amo muito fazer, mas eu também quero viajar, eu quero aprender outras línguas, eu quero voltar e uma coisa também que combina com esse episódio, eu quero muito voltar a fazer dança. Quando eu Oh! era pequena, eu fiz balé por, tipo, muitos anos, foi aquela coisa Uhum. extremamente clássica, aí eu fiz balé, eu fiz jazz, eu fiz dança contemporânea, fiz técnica Uhum. acrobacia, tipo, eu fiz muitos tipos de danças diferentes. E aí esses tempos, não sei, começou a aparecer pra mim, tipo, TikTok, enfim, de pessoas que tinham mais de 20, 30 anos, que estavam começando a fazer balé e estavam subindo na ponta. Pra quem não sabe, tipo, Ah! no balé exato, no balé tem a sapatilha Uhum. de ponta, que é uma sapatilha, enfim, eu nunca subi Mais na ponta avançada. porque exato, eu Hum. nunca subi na ponta porque eu era criança quando eu fazia balé e aí, tipo, não podia. Uhum. E depois, sei lá, eu saí do balé clássico, fui fazer balé contemporânea e nunca mais voltei, depois mudei de escola e ficou por isso. Mas era uma coisa que eu falei, tipo: "Cara, eu queria muito voltar a fazer isso", sabe. Porque eu Uhum. amava gente, eu amava ir pra aula de dança, tipo, era uma coisa assim, eu não era muito esportista quando era criança, eu era bem sedentária, mas assim,
fazer aula de dança era uma coisa que eu gostava muito. E aí eu fui atrás disso, eu comecei a pesquisar e tals, mas em São Paulo tem muito poucos lugares, assim, que tem aula adulto, assim, geralmente, tipo, Hum, extremamente fora de mão. Mas é um projeto que eu quero pra minha vida, sabe? Tipo, de uhum, voltar a poder dançar num futuro próximo, não vai ser agora, mas quando eu puder, assim, voltar a fazer essas aulas e, enfim, poder subir na ponta que eu nunca subi. E eu vi, tipo, pessoas mais velhas que eu subindo também pela primeira vez, que é uma coisa que você sempre remete, tipo, aquelas meninas de 13, 14 anos, que aí elas vão seguir carreira, tipo, nas companhias de dança, porque também tinha isso. Quando eu fazia dança, eu falava que eu gostava muito de fazer, eles falavam: "Ah, mas você quer ir pra uma companhia de dança?" E tipo, gente, não, hum, não queria ser bailarina profissional, eu só queria continuar dançando, sabe. uhum, Enfim, mas é um pouco isso, assim, quando a gente é criança, acho que as pessoas elas ficam com um pouco de medo de do sim, que você vai fazer com aquilo, se você vai seguir, vai viver daquilo do seu sustento e, tipo, gente, não, às vezes você só gosta de fazer aquilo, às vezes pode ser um hobby, sabe. Pra mim, tipo, a dança era um hobby, e vai ser agora também, eu não vou virar dançarina profissional, não porque eu não posso, mas porque eu não quero. Tipo, uhum, exatamente por isso também, porque não precisa ser o meu trabalho, não precisa ser, ter uma lógica, enfim, produtiva por trás e eu querer performar naquilo, enfim, eh, acho que tirar um pouco desse peso, né. É. uhum. Ah, não, isso é realmente muito interessante, porque meus sonhos quando eu era criança sempre eram relacionados a trabalho. Mas eu tenho 2 coisas pra falar sobre isso, sobre o que você acabou de falar. Primeiro, eu admiro muito quem dançou quando era criança. Eu não fui uma criança que dançava muito. Eu fiz balé por um tempo, mas eu parei o mais cedo possível, assim, tipo, não sei, eu não sei se não era minha vibe ou É se um eu tinha evento visto. canônico na vida de toda criança menina, né, tipo assim, fazer balé. É, Tem que é, fazer. exato, mas, No tipo, nosso é sei lá, eu corte acho de que eu né, assisti. óbvio. Mas eu acho que eu assisti, tipo, Feiticeiros de Waverly Place, e a personagem da Selena Gomez, a Alex, era, tipo, não que nem as outras garotas, e ela não gostava de balé, então eu não queria ser que nem as outras garotas, e eu não queria gostar de balé, eu acho que foi isso. Então eu não sei de onde veio isso, se foi realmente eu que não gostava, mas, então e desde então eu não voltei a fazer dança, eu fiz ginástica artística por um tempo, mas Ah, não, minha eu não família não gostava deixava fazer muito. ginástica, eles tinham medo, tipo, de eu quebrar o pescoço. Não, eu fiz, eu sei lá. Eu até gostava um pouco, mas era muito competitivo. Tipo, tinha muita competição, e eu não gostava tanto desse aspecto. Eu me enco e eu mas eu fiz vários esportes além disso, mas eu me encontrei mais foi na corrida, sim. Aham. A Amanda é a corredora do grupo, mas eu A fiz atletismo. diva! Não era Amiga, só não, você tem que corrida, voltar a correr. era atletismo, não era corrida. Então, tipo, eu saltava, eu arremessava, É tipo, um era tipo de atletismo. corrida, É, assim, eu bem gostava legal. muito de tiro. Eu era bem rápida até, tipo, eu lembro que chegou uma hora que, tipo, eu estava fazendo muito com muita constância, e eu lembro que ficava, tipo, entre eu e o menino que era mais rápido. Só que teve uma época que, tipo, eu ganhava sempre daquele menino, no tiro. Aí eu ficava tipo: "Gente, eu sou O ego rápida, do tá?". homem. É. Mas Que aí diva! tipo, ficou entre atletismo e vôlei. Eu também fiz vôlei por muito tempo. Eu lembro que toda segunda e quarta, sei lá, eu ia fazer vôlei na escola e depois ia logo em seguida para atletismo. Então era um dia, assim, de esportes na minha vida. Aí, tipo, enfim, eu fazia bastante isso, não dança. Mas eu também, que nem você, hoje em dia sinto muita falta disso. Principalmente do vôlei, eu acho. Porque é um esporte coletivo, então não só você tem, enfim, o esporte, mas você tem a questão da socialização. E eu já falei isso com as pessoas recentemente, mas eu acho que você jogar um esporte com alguém, você tá no time de alguém, faz você criar uma conexão muito forte com a pessoa. Tipo, vocês, as sei lá, mais de uma pessoa estão trabalhando por um, objetivo em comum. Isso é muito legal, eu gosto muito disso, de esportes coletivos e de, enfim, sabe, ter time, não sei o quê. Então eu sinto muita falta disso, eu tenho muita vontade de voltar, mas que nem você falou da dança que tem poucas aulas pra adultos, eu não nem sei onde eu iria atrás de fazer vôlei, sabe. Tipo, eu vou ter que organizar eu e meus amigos, uma galera pra jogar vôlei, eu tenho, tipo, uns 3 amigos que querem jogar vôlei também, mas tipo: "Ai, vamos jogar vôlei de É, 4 tipo assim, me pessoas". conta fora dessas, eu odeio vôlei. Não, mas sabe, tipo, eu vou fazer sozinha, vai dar muito trabalho, sabe, organizar É. essas coisas, eu queria, tipo, fazer uma aula. Mas, também achar tempo de fazer aula é difícil, enfim, tem essa questão. Mas sim, tem muito isso, né, os sonhos são mais relacionados a trabalho. Eu acho que meus sonhos eram muito relacionados eu queria monetizar, enfim, na música e em outras coisas, porque é uma coisa que, tipo, você vê pessoas que
têm sucesso e elas ganham muito dinheiro, e isso é muito tipo: "Uau, eu quero isso". Mas não, sei lá, é muito difícil também, eu acho, quando você monetiza no seu hobby. Porque, gente, eu não sei, eu penso muito em youtubers que eu acompanho que tiveram, tipo, burnout. Porque, eles viram uma oportunidade de ganhar dinheiro com alguma coisa que eles gostam, que também foi uma coisa que eu sempre gostei, de gravar vídeos e documentar as coisas. Inclusive, antes de começar a gravar, eu estava em pânico, porque eu acho que eu apaguei tudo do meu disco da minha câmera. E eu tô tentando recuperar, então rezem por mim. Não, não vai dar Mas, certo. tipo, quando eu viajo, esse tipo de coisa, eu amo gravar memórias, não sei o quê. Eu acho que eu já vi muitos youtubers que tipo, começaram de um lugar de paixão, assim, porque eles estão fazendo, de realmente gostar, mas quando eles começam a ganhar dinheiro em cima daquilo, você fica tipo: "Não, ok, isso é meu trabalho, vai, vai, vai". Só que também é uma coisa que você gosta, é uma coisa que você quer fazer no seu tempo livre. E e aí você tá fazendo demais, e aí você acaba, tipo, mano, tendo um burnoutzinho. E isso é muito perigoso também, monetizar uma coisa que você gosta. Eu acho que talvez também seja importante, sei lá, é interessante você trabalhar com algo que você gosta, porque aí você vê prazer no seu trabalho, que é uma coisa que você faz muito, mas até certo limite, também é importante ter hobbies fora do seu trabalho. Quando você mistura os 2 fica uma coisa meio confusa. Sim. Bom, muitas coisas que você falou, uma das primeiras que eu queria falar, que é o que eu estava falando do meu TCC, né, que eu vou fazer meu TCC sobre trabalho infantil, principalmente, tipo, das crianças que são influencers, né, nas redes sociais, né, que configura como trabalho infantil, elas estão trabalhando, elas estão ganhando pelo conteúdo que elas geram. É uma coisa que você falou, quando a gente era mais nova, né, o nosso sonho era, tipo, ter uma banda, ficar famosa, ser atriz, ser, enfim, da série profissional. Hoje em dia, eu acho que as crianças, a referência delas mudou bastante, porque hoje em Sim. dia é, tipo, literalmente, meu sonho é ser tiktoker, tipo, gente, pelo Uhum. amor de Deus, sabe, é uma exposição, assim, absurda, e tipo, isso não é uma coisa, é tipo, é literalmente você gravar a sua vida para as pessoas verem, o que é um pouco assustador, nesse Uhum. sentido. Eh, e outra coisa também, sobre isso que você falou da gente trabalhar com o que a gente ama, eh, tem uma menina da minha assessoria de corrida que ela é influencer de corrida. Tipo, não de corrida, mas era tipo lifestyle, assim, Uhum. enfim. E uma vez, tipo, ela é minha amiga, assim, a gente se aproximou e tals. E aí, um dia a gente estava conversando, voltando de um treino lá na minha assessoria, e ela me falou que, tipo, ela trabalha com outra coisa pra além de ser influencer. E aí a gente estava falando sobre isso, a gente estava falando sobre as das influencers, eu sou fofoqueira, eu quero ficar sabendo das histórias e tals. E aí eu falei pra ela, eu falei tipo: "Meu, mas, assim, você ganha mais com o quê? Tipo, seu trabalho tradicional ou com ser influencer?" E ela falou: "Não, eu ganho 1 milhão de vezes mais sendo influencer do que o meu trabalho, tradicional, mas eu não quero sair dele, porque eu não quero que a minha identidade se misture com o meu trabalho." Isso é muito E importante. quando ela falou isso, eu fiquei muito tipo: "Nossa, é verdade." Porque ela virou e falou assim: "Se o meu trabalho for só gravar minha vida, eu não trabalho e eu não tenho mais uma outra vida pra além daquilo, a minha vida literalmente vai virar o trabalho, e aí eu nunca vou ter um descanso, sabe?" Uhum. E na hora que ela falou aquilo, eu falei tipo: "Putz, é verdade, isso faz muito sentido." Porque ela virou e falou assim, e isso foi um movimento que eu vi de muitas influencers que eu acompanho, porque assim, como eu tô no ramo da corrida, eu tô num nicho específico, tipo, de influenciadoras, e as influenciadoras de corrida, elas são influenciadoras menores, elas não são tão grandes, tipo, tem a Manu City, que é enorme, todo mundo conhece, mas tem outras influenciadoras que elas têm, tipo, 50 mil seguidores, e elas são muito influentes, tipo, com o público delas. É um tipo de marketing, assim, de influencer muito diferente, porque, sei lá, elas têm de 5 mil a 50 mil seguidores, é um público bem menor, mas o tanto de, enfim, retorno que elas têm com as publicidades, com as coisas que elas fazem é muito maior, porque elas têm uma conexão Hum. muito grande com os seguidores delas. É isso que eu Hum. torço que o nosso podcast consiga fazer, entendeu? Que ele não fique tão grande pra furar a bolha, mas que a gente consiga Ter uma conexão, é. exato. Enfim, então elas têm muito essa lógica. E tem uma influenciadora em questão que eu acompanhava, eu até parei um pouco de acompanhar, porque muitas coisas que ela foi fazendo, pra mim era um pouco doloroso de assistir. Hum. E ela seguiu uma carreira muito tradicional. Eu não vou dar, tipo, muitos detalhes, porque, Sim. enfim, depois as pessoas vão ficar sabendo quem que é a pessoa que eu tô Uhum. falando. Mas ela tinha uma carreira tradicional, ela trabalhava com isso, e aí ela virou influenciadora de esportes, e ela ganhou muito mais dinheiro com isso, e ela largou a carreira dela tradicional. Tipo, até aí, tudo bem. Desde
de quê? Tipo, o trabalho dela virou 100% documentar a vida dela. E a vida dela hoje em Uhum. dia, gente, é muito triste, porque a vida dela hoje em dia é ser uma esposa troféu, sabe? Ela não tem mais nada pra além daquilo, porque ela grava o dia dela, o dia dela é literalmente ela obcecada por atingir um corpo perfeito, que é muito difícil de conseguir, fazer os treinos dela, levar o cachorro no pet shop, ir pro cabeleireiro, e aí depois ela volta pra casa pra limpar a casa, o marido dela volta do trabalho, entendeu? E aí eu olhei pra aquilo e falei, tipo, gente, não dá pra eu acompanhar mais isso, sabe? Porque não faz sentido nenhum com as coisas que eu acredito, tipo, ver uma mulher virar dona de casa, sabe? Tipo, eu Uhum. entendo, o trabalho de influencer é um trabalho, eu não tô deslegitimando isso, assim. Mas quando é só aquilo, e aí a sua vida vira 100% o seu conteúdo, cara, é muito difícil, assim, sabe? A chance de você burnoutar daquilo ou, enfim, depois a sua vida em si não ser mais prazerosa, sabe, tipo, a gente precisa ter um momento de lazer. E aí imagina, tipo, o seu momento de lazer ele vai ser um conteúdo para o seu É. trabalho, tipo, Mas eu vejo muito nesse esse movimento, tipo, a maior parte dos influencers que eu já acompanhei na minha vida tiveram um momentozinho de burnout. De estar trabalhando demais ou de, tipo exato, mesmo as coisas que eu quero estar fazendo, eu vou, tipo: "Ah, vou documentar, né, ganhar em cima disso", sabe. Eu acho que é a é tendência, muito mas eu acho que também uma outra tendência, sei lá, é que eu entendo até, tipo, você tá ganhando muito com algo que você não consegue, tipo, dar tanta atenção, eh, porque você tem um trabalho tradicional. Então, tipo, parece a solução mais razoável, largar. Eu acho que é isso que as pessoas fazem, tipo, quando estão recebendo, tipo, muito retorno positivo, sei lá, viralizam. Eu tô pensando muito na Emma Chamberlain. Eu já falei sobre ela algumas vezes. Ela, tipo, já falou bem abertamente que ela, sei lá, chegou uma hora que ela não estava mais inspirada pra fazer vídeo. Se vocês pararem pra ver, tipo, ela começou como youtuber. Ela, tipo, posta vídeos de YouTube muito raramente hoje em dia, mas pelo menos recentemente ela voltou a postar. Mas ela, tipo, falou bem abertamente que ela parou de ter inspiração. Minha cachorra acabou de latir, não sei se deu pra ouvir. Mas ela deu pra já ver. falou bem abertamente que parou de ter inspiração pra vídeos. E como você continua fazendo seu trabalho, que é fazer vídeos, se você não tem mais inspiração? Sim. Eh, só que aí ela é um exemplo disso que eu vou falar, mas você vê muitos influencers que também começam empresas, que criam empresas. Eu acho que enfim, se você é um influencer que tem uma marca muito própria, tipo a Emma, ela sempre gostou muito de café. Ela criou uma marca de café. Eu pensei também na Bianca Andrade, a Boca Rosa, ela criou uma marca de maquiagem. E eu acho que isso é muito uma outra saída que os influencers encontram Sim. pra fazer com que o trabalho não seja só criar conteúdo. Eles têm empresas também. Meu, sim, outro exemplo disso é a nossa diva mãe, a Lela Brandão. É? Gente, ela cara, sério, hoje eu estava falando de um episódio dela pra minha mãe e eu até fiquei emocionada. Porque eu acho assim, gente, de verdade, isso não é querer ser puxa-saco, mas eu acho ela uma mulher tão inteligente. E assim, as pautas que ela traz, elas são tão maravilhosas, assim, nossa, que ser uma iluminada. Mas Hum. ela era artista, ela era muralista, ela desenhava, tipo, em parede. E o sonho dela era trabalhar com isso. Ela tem vários episódios que ela fala exatamente sobre isso. E ela começou a ganhar muito dinheiro com isso, as pessoas chamavam ela pra ir desenhar em evento, ela desenhava na casa das pessoas, ela viajava pra fazer isso, ela tinha muito sucesso, porque ela desenhava muito bem. Mas aí teve um dia que ela virou e falou assim: "Cara, eu não aguento mais, eu odeio fazer isso. Tipo, eu não quero mais que as pessoas mandem em mim, em desenhar e tal". E ela burnoutou, ela não desenha mais. Tipo, a última coisa eu acho que ela desenhou, acho que foi a capa do podcast dela, ela não desenhou mais nada Nossa! depois daquilo. Sim, ela tem, tipo, um burnout, assim, absurdo, ela não pega mais uma caneta pra desenhar. E aí ela criou a marca de roupa dela, né, que é a Lella Brandon Co e tals, e que é uma marca que deu um puta sucesso, enfim. E ela também é um exemplo muito grande, assim, que hoje em dia, tipo, o trabalho dela, ele se ramifica em várias coisas, sabe. Ela tem essa empresa, ela é influenciadora, ela tem o podcast dela, e eu acho que ela é uma pessoa que mostra que conseguiu também atingir esse equilíbrio. E realmente, tipo assim, criar uma marca, é é muito bom, porque eu acho que que cria um pouco de rotina também, sabe. Porque, Uhum. meu, só documentar a sua vida e a sua vida não ter nada, você meio que manda em tudo, mas ao mesmo tempo você não manda em nada. Meio que a sua vida fica à É. mercê do seu conteúdo, né. Então, é meio complicado. Eu falando isso no auge de não ser uma influencer, não ter passado por nenhuma dessas situações. Sim.
Mas é um pouco do que eu observo. Não, mas eu acho que é um parêntese importante a gente fazer. Eu acho que muita gente que tá escutando isso daí, talvez não tenha o sonho de trabalhar. Eu e a Amanda, a gente tá mais pra esse lado de, tipo, começar a ser influencer por causa do podcast. Mas eu acho que tem muita gente que tá escutando e, tipo, não se relaciona. Mas eu acho importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que vem muito uma romantização, uma idealização de trabalhar com algo que você gosta. Mas eu acho importante a gente falar que tudo tem limite. Sim, Que nem sim. tudo que a gente fala, tudo tem limite. Mas, E trabalho é trabalho. Tipo, exato. nunca vai Uma ser coisa que nosso amigo, o Fanelli, eu já mencionei ele algumas vezes aqui, e ele nunca ouviu o podcast, eu acho, mas ele nunca ouviu, ele nunca vai ouvir. ele nunca Nossa, vai juro. ouvir. Então eu vou continuar falando dele. Ele falou uma vez, tipo: se trabalho fosse legal, as pessoas não te pagariam pra fazer, né. E eu fiquei tipo: "Mano, total". Ele é muito Ai, o Fanny, divo. ele é muito divo, mano. Ele é muito divo. Mas enfim, outra coisa que eu queria comentar nesse episódio, que eu acho importante falar. Você falou uma coisa também no meio que me fez lembrar disso, mas eu esqueci de mencionar na hora que você falou. Mas, essa coisa que você me falou, lembrou de uma coisa que a Sophie me falou hoje, eh, que ela teve uma reunião com alguém, um profissional da área dela, que ela tá também nesse momento de, tipo, tentar descobrir o que ela quer, meio que e eu acho que eu vi as trajetórias de outras pessoas, é muito inspirador nesse sentido, que você vê que, tipo: tá, tudo bem, essa pessoa fez uma coisa, depois migrou pra outra". Sei lá, é importante, eu acho, que ouvir histórias de outras pessoas quando você tá num momento meio perdido. Mas ela falou pra essa pessoa com quem ela estava conversando que desde o momento da vida dela, ela via 2 caminhos, só que esses são caminhos muito diferentes, não dá pra ela Uhum, seguir um e seguir o outro. Ela teria que escolher um ou outro pra focar, porque senão se ela tentasse lidar com enfim, seguir esses 2 caminhos ao mesmo tempo, ela ia ficar maluca. E ele falou, tipo: "Cara, você tá percebendo, né, que são 2 coisas muito diferentes, e você tem que descobrir qual você quer seguir. Mas pra você descobrir qual você quer seguir, você tem que pensar na sua vida pessoal". Eu acho que você falou isso quando você estava falando que é muito triste a gente pensar em sonhos e pensar sempre no trabalho, na vida profissional. Mas isso que ele falou foi meio tipo, você tem que pensar na sua vida profissional depois de pensar na sua vida pessoal. O trabalho é uma coisa que tem que vir depois. E sim. isso é muito interessante, eu fiquei quando ela falou isso, ela falou que foi meio um tapa na cara dela, e eu fiquei tipo: "Caraca, foi um tapa na cara em mim, agora você falando". Porque é muito real. Quando eu penso na minha carreira, eu penso, sei lá, só na minha carreira, eu não penso na minha vida pessoal e depois na minha carreira. E às vezes quando eu penso na minha vida pessoal, eu fico tipo: "Espera, quais são meus objetivos pra minha vida pessoal?". Eu não sei te dizer de forma certa. Isso é muito bizarro. É muito bizarro isso mesmo. Eu falo isso porque também eu passei por situações, assim, no trabalho em que também eu fiquei muito focada, tipo, no meu trabalho e aí eu cheguei e falei, tipo: "Gente, mas aonde que eu tô querendo chegar?". Aham. Porque de verdade, tipo assim, eu pra chegar naquele lugar, no lugar que eu tô agora atualmente, tipo, eu vou ter que abdicar de tudo da minha vida. Vou ter que perder aniversário, não vou poder comemorar Natal, não vou poder sei lá, gente, isso vale a pena? Uhum. E assim, uma outra coisa, eu assisti ontem uma parte do documentário, sabe o Charlie Sheen, que fazia Não. Two and a Half Men? Eu sei quem fazia Two and a Half Men, mas eu não sei quem Você é sabe, esse. Two and a Half Men, eu não sei como é que é a tradução em É português, uma duvido que sitcom, é é. Dois Homens e Meio, não é, Eu acho que não é. não é. Deve ter um outro nome, É uma série de enfim. comédia dessas dos Estados Unidos que ficou famosa, É, tipo, de exato, a 2000 a história são 2010. tipo, acho que são 2 irmãos, e aí Uhum. um deles tá quebradaço, e ele tem um filho, e ele vai morar junto com o irmão dele que é muito rico. Hum. Só que esse irmão dele que é muito rico, eu acho que ele, tipo, toca jingles de Natal em comercial. Eu não lembro o que que era. Eu só lembro que era Aham. algum serviço muito imbecil, que demorava, tipo, 1 hora por dia, e ele era muito rico. Aham. E aí eles mudam lá pra casa dele e tals, enfim. Mas não é sobre essa história que eu vou falar, não é sobre a série. Eu vou falar sobre Charlie Sheen, que era um dos protagonistas, que depois foi substituído pelo Ashton Kutcher. E ele Hum. foi um usuário de drogas muito pesado, tipo assim, no nível de usar crack, enfim, não sei se isso é gatilho pra alguém, mas Aham. enfim. Eh, ele foi viciadaço e tals, e ele destruiu muitas coisas na vida dele, ele saiu do programa, tanto que ficou muito famoso na época, porque ele simplesmente se demitiu na frente de todo mundo, tipo, ele falou: "Tô fora". E assim, isso é muito raro, não sei se vocês sabem, mas tipo em Hollywood tem muita gente que usa muita droga, que é viciado, enfim, e ainda continua fazendo as séries, por exemplo, o Chandler de Friends também, a Demi Hum. Lovato, enfim, Sim. pra tipo alguém literalmente sair da série,
realmente porque o negócio estava muito intancável, E assim, Two and a Half Men é uma série, tipo, de sucesso. Eu acho que também tem de essa muito impressão de sucesso. que se você chegou a uma coisa que tá dando certo, você fica lá. Exato, exato. E enfim, e aí ele saiu e tal e aí é muito interessante porque, são 2 episódios, eu acho, na Netflix, e ele conta toda a história dele, as coisas que aconteceram. Ele sofreu muitas acusações também na época, porque ele era muito drogado, enfim, coisas É. uma história muito pesada, assim, não sei se eu Aham. indico vocês assistirem, enfim, mas tem uma reflexão que depois eu fiquei parando pra pensar, que ele falou das drogas, mas eu acho que se aplica pra muitas coisas na nossa vida. Eh, que ele falou, que assim, quando você tem a droga, né, ou você tem, enfim, algum bloco de coisas que você dá muita importância na sua vida, para além das suas relações interpessoais, da sua família, dos seus amigos, chega uma hora que você só vai ter aquilo. Então, no caso, só vai ter Sim. a droga. Mas às vezes pode ser chega num momento que você só vai ter o trabalho. Aham. Chega num momento que você só vai ter uma doença mental. Enfim, eu não tô querendo, tipo, generalizar, mas generalizando, porque eu achei uma reflexão muito interessante, que é tipo assim, sim, claro, a sua família vai estar lá, vai estar do seu lado e enfim, se você resolver voltar e querer reconquistar, tudo bem, mas não é a mesma coisa, sabe. E a gente precisa Aham. priorizar as nossas relações interpessoais e a nossa vida particular, e não deixar que, tipo, uma coisa em si da nossa vida, ela domine o resto. Isso pra qualquer outra coisa na vida, sabe. E isso foi uma coisa que eu fui pensando muito com relação que a gente tem com o trabalho, que a gente vive num lugar que, tipo, o trabalho tem que ser a principal coisa na nossa vida, mas até que ponto também, sabe. Porque eu acho muito frustrante, mas isso é muito comum, pessoas que não conseguem se aposentar. Nossa, sim. E isso é muito triste, gente, porque imagina, assim, sei lá, eu acho que o sonho de qualquer trabalhador é se aposentar, pelo amor de Deus, Sim. tipo, tem uma época que você não vai mais ter que trabalhar e você vai ganhar renda passiva por isso, entendeu? Tipo, É. é basicamente isso que é uma aposentadoria. Então imagina uma pessoa que não consegue se aposentar. Imagina o tanto que ela não deixou de lado a vida pessoal dela, as relações que ela É. tem, a família, enfim, pra ela ficar 100% sozinha e a única coisa que resta é o trabalho. Isso pra outras coisas também, sabe? Então eu acho que é sempre importante a gente ter esse equilíbrio. E, sobre em relação aos sonhos, e cara, é bizarro, porque a gente vai falar disso, esse tipo de sonhos quando a gente era criança, mas eu acho que sempre tá muito enfim, e eu sempre vou voltar pra falar disso, porque a gente vive num sistema capitalista, e tipo, a Juro, eu lógica estava impressionada que a produtiva. gente ainda não tinha falado essa palavra nesse episódio, mas sim. E É assim, é cu muito gente, difícil tudo isso porque é culpa do é, capitalismo. Tudo isso que a gente tá falando, essas expressões, que é culpa do capitalismo. exato. E assim, é muito bizarro, porque eu lembro que quando eu era adolescente, eu era meio revoltada com isso, sabe? Eu era Eu era, também. tipo, meio: "Não, óbvio que não, eu vou fazer o que eu quero, não é pelo dinheiro, é pela minha paixão e tals". Mas aí no final você vai amadurecendo e você vai falando, tipo: "Não, calma, eu também não posso morar debaixo da ponte, meus pais não vão me Hã. sustentar pra sempre, eu preciso, tipo, construir um pouco do meu". E aí quando você vai vendo, tipo, a vida vai meio que te engolindo. Mas é importante a gente não deixar de fazer essas reflexões. Não no sentido de, tipo assim: "Ah, vou me demitir, foda-se meu trabalho". Não, não é isso. Mas ao mesmo tempo, pra gente estar atento, sabe. Eu Hum. acho que a coisa mais importante é a gente estar atento. E às vezes, e a gente sempre buscar o equilíbrio. Não é você parar de trabalhar, não é você só ficar com as pessoas que você ama e foda-se, não, não é isso que eu tô falando. É a gente não deixar que aquilo domine a gente e que aquilo se torne de certa forma insalubre, sabe. Então, eu acho que assim, a gente ainda tem que resgatar um pouco da nossa revolta de quando a gente era adolescente, que a gente achava aquilo absurdo, e sempre ter aquilo ali meio que atrás. Tipo, Uhum. sabe, meio que de cantinho, assim, e nunca deixar aquilo se apagar 100%, porque é interessante, principalmente para os lugares em que a gente trabalha e que a gente viva pelo trabalho, sabe. Porque isso significa mais produtividade, isso significa que, enfim, vai estar lá e uma dominação de Sim. certa forma. E assim, outra coisa também, pra você ser produtiva no trabalho, você tem que ter uma vida fora daquilo, sabe, pra você ter um pouco de É. saúde mental. A gente Se falou um você pouco só disso no viver episódio de rotina. É. exato, se você só viver, tipo, para o trabalho, não vai dar bom, sabe. Vai ser Então insustentável. então eu é isso, tipo, pra todos os lados, o melhor é você ter um trabalho separado da sua vida pessoal e, enfim, a gente buscar ter essas reflexões e da gente pensar sempre os nossos sonhos pra além do trabalho também, sabe. A Uhum. gente pode ter outros e os nossos sonhos, eles não precisam ser tipo: "Eu quero ser o melhor em". Eles podem ser tipo: "Eu quero fazer tal coisa, eu quero experimentar tal coisa", sabe. Sim. Ou eu Tipo quero voltar a fazer dança, isso não precisa ser minha profissão, eu não quero que seja minha profissão, mas é uma coisa que exato, eu gosto e eu sonho em fazer. É, também exato. acho.
é isso que, tipo, eu olho assim, ajuda a gente a lidar com as frustrações, porque às vezes também a gente não vai conseguir, tipo, Hã. fazer determinadas coisas. Eh, Acho que é um pouco do que o livro 3 fala um pouco, que eu acho que foi uma frustração pra eles não conseguir ir pra Paris, Uhum. e seguir a carreira musical que eles pretendiam, enfim. Eh, mas ao mesmo tempo é isso, gente, a vida é isso. A gente não vai conseguir, eh, tudo do jeito que a gente sempre sonhou, do que a gente sempre imaginou, e que bom que a gente não consegue, que as pessoas não conseguem, que isso tira um pouco da pressão também, de tipo, o que que é um sonho certo, um sonho errado. Uhum. Teve outra coisa que aconteceu essa semana, pra quem não sabe, é meu sonho na minha vida é conhecer Paris, eu não conheço Paris. Hum. E é um grande sonho da minha vida, Mas e eu estava amiga, falando espera, só uma disso. pergunta, você fez intercâmbio pra França, você falou. Você não chegou aí pra Sim, Paris, então? não, eu fiz uma conexão em Paris de 5 horas e eu não conheci. Ah, Eu tá. conheço o aeroporto. Uhum. E é o meu sonho, tipo, desde criança eu sempre sonhei com isso. E essa semana eu falei disso no trabalho, e eu não sei, tipo, alguém fez um comentário tão tosco sobre, mas que eu Uhum. respondi na hora, porque eu fiquei muito tipo: "Gente, quê?". E é Hã. realmente isso que eu tô querendo dizer. Que viraram pra mim e falaram assim: "Ah, então o seu sonho é ser pedido em casamento na Torre Eiffel?". Aí eu virei e falei assim: "Não, meu sonho é conhecer Paris". Aí eles tipo: "Ai, que coisa", viraram pra mim: "Ai, que coisa brega", tipo: "Nossa, conhecer Paris, não sei o quê, puta clichê". Aí eu virei na hora e falei assim: "Gente, mas sonho é sonho, tipo, você Uhum. não manda no seu sonho, o sonho é uma coisa inconsciente, assim, meu sonho é conhecer aquela cidade, meu sonho é ver a Torre Eiffel, meu sonho é andar por lá e comer, tipo, um pão de chocolate, entendeu, um croissant, que seja". Nossa. Tipo, mano, é o meu sonho e, assim, tá tudo bem. E na hora que eu falei isso, todo mundo concordou comigo. Tipo, gente, sonho é uma coisa muito individual e é pra ser sua, não é pra ninguém chegar e mandar e falar que é brega, enfim, não, é o seu sonho. Tipo, Uhum. se seu sonho for ser uma, sei lá, gente, tem tanta coisa, sabe, não pode ter regra pra isso também, sabe. E eu achei muito Uhum. engraçado que quando eu retruquei isso, todo mundo concordou comigo na hora, falaram: "Não, é verdade". Tipo, não viraram pra mim e falaram assim: "Nossa, esse sonho é ruim". Porque não existe sonho bom e sonho ruim também, né, tipo, sonho é um sonho, é uma coisa que você quer e é individual. Sim. Enfim, é, É, tá é bom. isso. Acho que a gente já pode finalizar. Tem alguma coisa a mais que você quer falar? Não, só Não? se você quiser, eu falei pra Não, caramba agora. eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar também. Mas a ideia desse episódio do Clube da Cultura era a gente falar um pouco sobre um tema geral, que todo mundo pudesse entender, e depois a gente falava um pouco sobre o livro, nossas opiniões. Só que como nem eu nem a Amanda lemos o livro, a gente vai pular essa parte. Mas eu quero ler também, e a Amanda também quer, ler até o final. Então talvez no futuro a gente comente um pouco aqui, se vocês quiserem ouvir. Mas esse episódio tá sendo lançado no dia 25 de, setembro, que é o último episódio do mês. E o que acontece no último episódio do mês, a gente anuncia o clube do livro do enfim, o clube da cultura para o próximo mês. Então agora a gente vai anunciar o vencedor, que vai ser o enfim, clube da cultura de outubro. E eu abri aqui a enquete, a gente anunciou, os livros que estavam concorrendo no episódio não, de dinheiro, que foi o retrasado, retrasado, sei lá. Mas, o vencedor, eu abri aqui, foi A Vegetariana, da Han. Então, é isso, o próximo livro do nosso clube da cultura. Pra quem quiser ler Eu com a gente. eu já tenho até uma ideia pra esse próximo Eu episódio também, eu tô também. muito animada pra falar Eu sobre isso. também. É. Eh, Esse que esse era o livro que eu queria ler. é, porque, tipo, eu não lembro muito da sinopse, mas a sinopse é, tipo, uma mulher que vê, sei lá, algum vídeo sobre a crueldade humana e decide, tipo, drasticamente virar vegetariana e mudar o modo de vida dela. Eu tenho muito pra falar sobre isso. Sim. Só pela É. sinopse eu já pensei, tipo, num tema, assim, óbvio, já estava na nossa lista até. Ele estava na nossa lista. A gente já queria falar sobre isso. Mas É, vamos tentar ler esse dessa vez, quem sim. sabe. Pode ser que a gente não leia, vocês também não precisam ler, então fica em Mas aberto. eu acho que é interessante até pra gente trazer dicas de leitura, sabe, também é um É, respiro cultural. mas É, 3 é uma dica de leitura. Tipo, não li tudo, mas eu gostei muito exato. do estilo da escrita. Então se vocês não leram, fica aí a dica. Eu não acho uma leitura, não é uma leitura difícil, é um livro bem gostoso de ler. E Aham. é bom, eu quero terminar, assim, e pelo que eu li, assim, tipo, de algumas críticas a respeito do livro, só me deixou mais interessada, sabe. E do que eu Sim. li também eu gostei bastante. Mas então, Amanda,
Só mais uma coisa. É... Qual é a sua música da semana? Putz, difícil. Ai, Difícil. bem difícil. É porque, assim, eu tô tentando muito variar, assim, um pouco meu estilo musical, né, mas não tá conseguindo. Gente, eu tô numa vibe muito Brasil. Hum, Infelizmente, eu ainda vou continuar indicando músicas brasileiras. Acho que no último não sei, nos últimos episódios eu venho indicando as músicas brasileiras, mas essa semana eu estava muito viciada em Nando Reis. Gente, eu amo Nando Reis. Ai, eu adoro ele. Eu amo as letras, assim, ele tem músicas muito, muito lindas, assim, de verdade, ele é um puta compositor, e as melodias também são ótimas, Aham. mas eu gosto muito de um álbum específico da Cássia Eller, que ela era muito amiga do Nando Reis, e é um CD que eu escutava muito com a minha mãe e a minha irmã, na época que tinha CD, a gente colocava no carro, e a gente sempre viajava escutando aquele CD. E tem uma música que é ela com o Nando Reis, é uma música do Nando Reis que se chama Relicário. Só que tem que ser a versão dela. Eu vou colocar na nossa playlist, vocês Uhum. vão escutar. E ela é muito linda. Essa música é, tipo, maravilhosa. Só que tem que ser na versão com a Cássia Eller. Porque as versões dele eu não gosto muito da melodia. Tipo, eles tocam em 2 violões e aí fica uma coisa muito linda. Nossa, essa é uma música maravilhosa, assim. E ela é meio, tipo, romântica, mas ao mesmo tempo eu acho que ela conversa com tantas outras coisas, sabe? É isso que eu gosto muito das músicas do Nando Reis, que elas, tipo, são aplicáveis pra muitas coisas pra além, Total. da letra. É. A minha É. música da semana. Que bom que você falou uma brasileira, amiga, porque eu ainda vou falar uma da Sabrina Carpenter. Eu já falei aqui que eu sou muito viciada, tipo, em questão de música, eu sou Eu muita pessoa comecei a que gostar de algumas músicas dela, tá? é Desse álbum novo. Uhum. é que você tinha falado no último episódio que você não estava gostando Né? muito do Não, que eu falei que ela mas era comercial. é, mas será? Mas será? Mas eu, tipo, eu sou uma pessoa que eu escuto uma música muitas vezes até eu enjoar, assim. Então, eu tô escutando muito esse álbum da Sabrina, porque eu adorei muito. E a música que eu vou falar é When Did You Get Hot? É uma das músicas É que essa, viralizou no mano, que eu TikTok. tô gostando muito. É muito Muito boa, sabe? boa. Essa música é muito boa. É muito boa. Mas, ai, eu amo a Sabrina. Eu preciso ir no Lollapalooza, gente. Eu também. Eu ainda não comprei ingresso, mas eu quero muito ir, porque Você eu vai quero muito comprar, ver a amiga? Sabrina Chapel. Gente, o Lollapalooza tá sensacional esse próximo Eu ano. acho que eu vou comprar também. Vamos junto. Eu quero muito ir, vamos juntas, amiga. Mas, Só mais acho que é uma coisa no Lollapalooza. exato, vamos lá, gente, comentem aí, interajam com as nossas redes sociais, vai ver a gente arrumar alguém pra levar a gente. Mas Nossa, isso ia ser da hora, hein? Um patrocínio da Budweiser. mas comentem aí a música da semana de vocês, a gente tá muito curiosa. Se vocês comentarem, a gente vai colocar na nossa playlist. A gente tem uma playlist que a gente coloca as nossas músicas da semana, e a ideia é fazer uma coisa comunitária, assim, uma coisa com Sim, vocês, enfim, pra gente ir escutando, ver o gosto das outras sim. pessoas, descobrir músicas novas. Sim, é isso. Vai ficar bem mistureba, né? Porque. Sim, vários gostos. Gente, eu fico tentando, tipo, toda vez eu fico pensando, será que eu começo a padronizar os meus gostos? Só que, meu, aí tira Não. todo o caráter, entendeu? Orgânico. Vai ser Uhum. isso, vai ser uma playlist bem, tipo, Gilberto Gil e Sabrina Carpenter, sabe? Uma coisa bem. É. Enfim, é É. isso. Mas outra coisa que eu queria mencionar aqui é que uma coisa que me deixou muito feliz essa semana foi que a Amanda comentou que uma amiga dela é dentista e ela estava Uhum. atendendo uma paciente. E essa paciente falou que escutava o podcast, viu que a amiga da Amanda tinha postado uma foto com ela e falou: Caraca, você é amiga de uma menina de um podcast que eu acompanho. E isso me deixou muito feliz. Ela acho que Sim. descobriu o podcast pelo TikTok. Então, se vocês estão aqui pelo TikTok, comentem aí que eu quero saber. Essa notícia me deixou muito feliz. Sim. Mas então Comentem quem não é nossos amigos, sabe? Porque às vezes a gente tem um pouco exato, essa sensação de que só os nossos amigos estão escutando. exato, eu fiquei muito surpresa, tipo, não é só minha família e minha mãe, tipo, meus amigos Exato. é Não que nós não sejamos amigos, entendeu? Vocês já sabem muito é, das nossas vidas. Mas somos amigos pra também, mas gente, pra gente é muito saber. importante. É, É, mas, enfim, aproveitando a linha de pensamento de TikTok, sigam a gente nas nossas redes sociais, nosso sim. TikTok e nosso Instagram são @só mais uma coisa.pod, a gente posta muita coisa legal lá. Então, e obrigada por escutarem a gente, por ficarem aqui até o final.
A gente aprecia muito Sim. você escutando a gente. Eu fico E a muito gente feliz. gosta muito de fazer isso também. Sim, eu fico muito feliz toda vez que eu gravo e que eu escuto nossos episódios. Eu espero que vocês também fiquem. Enfim, é isso. A gente lança episódios toda quinta-feira, então até quinta que vem. Até.